As animações da Sony vão humilhar as da Pixar e você pode ser o culpado. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto um pouquinho polêmico. No caso, sobre como o estúdio de animação da Sony está ultrapassando os estúdios Pixar. Os últimos lançamentos da Pixar, com exceção de Elementos e Divertidamente 2, acabaram flopando e manchando a reputação de seu estúdio. Por outro lado, a Sony veio se destacando desde o lançamento de Homem-Aranha no Aranhaverso, até com seu último grande filme, As Guerreiras do K-Pop. Embora pareça repentino esse crescimento da popularidade do estúdio da Sony, eu acredito que existe uma explicação. E é por isso que agora nesse vídeo eu vou te contar o porquê a era da Sony está chegando. E já te adianto, a culpa pode ser sua. Aproveita para me seguir no Instagram que tá aparecendo na tela. Eu me chamo Kiddle, Jesus te ama e bora pro vídeo. O ano era 1995. Os estúdios de animação da Pixar acabavam de lançar Toy Story, uma animação de longa-metragem animada 100% por computador. A história do filme girava em torno de lições emocionais. Os personagens eram diversos e coloridos. A Pixar estava começando a entrar em um mundo que ditaria o rumo de vários outros estúdios. Os anos foram passando e a Pixar continuava lançando animações e investindo nesse novo formato de contar histórias. 1998 com Vida de Inseto, 1999 com a sua primeira sequência Toy Story 2, e então, a partir do ano de 2003 até mais ou menos 2010, a Pixar consolidou, na minha opinião, a sua era de ouro, com Monstros S.A., Procurando Nemo, Os Incríveis, Carros, Ratatouille, Up Altas Aventuras e, por fim, Toy Story 3. Essa é a tal apelidada Era de Ouro por conta de seus lançamentos que agradaram a crítica e os fãs de forma quase unânime. Não se ouvia falar mal dos filmes do estúdio. A Pixar era a rainha das animações, e no fundo da plateia existia a Sony. Durante o triunfo da Pixar, o estúdio Sony Pictures Animation decidiu apostar no mercado das animações 3D usando computação gráfica. Em 2006, a Sony lançou o filme O Bicho Vai Pegar, e logo no ano seguinte, lançou o famosíssimo Tá Dando Onda. Esses dois filmes, embora não fossem a oitava maravilha do mundo, eles eram muito divertidos. Muito provavelmente, sua visibilidade foi ofuscada pela Pixar, que reinava e estava lançando Carros e Ratatouille. Era muito difícil bater de frente com a Pixar, até que em 2009 a Sony conseguiu a conquista de chamar a atenção e se destacar no mesmo ano que a Pixar lançava mais uma obra-prima. Competindo com Up e Altas Aventuras, Sony lançou nos cinemas Tá Chovendo Hambúrguer. Esse filme liderou a bilheteria nos Estados Unidos na semana da sua estreia. Ele definia um toque mais estilizado e exagerado para seus personagens, e o enredo era caótico e agitado. A Sony havia descoberto a sua identidade. Hotel Transilvânia, lançado em 2012, com a mesma pegada exagerada e arte estilizada, também foi um sucesso. Mas em meio a bons filmes, a Sony caiu no erro. O estúdio lançou muitas sequências de Hotel Transilvânia, totalizando atualmente 4 filmes da franquia. Por consequência, o público começou a cansar de tão saturado que já estava. Eles lançaram Operação Presente, um filme com uma estética diferente dos seus filmes de sucesso e até mesmo Emoji o Filme, em 2017, que é considerado por muitos a pior animação do estúdio da Sony. Mas durante essa temporada de erros e acertos, diversos fatores convergiram para fazer a Pixar cair do trono e dar lugar à Sony Pictures Animation. E um desses fatores pode ter sido você. Mas antes de explicar o que eu quero dizer com isso, eu quero falar sobre um fator que é ainda mais importante. A Pixar não tá mais inovando. Durante a Era de Ouro que eu comentei no início do vídeo, você pode perceber que todos os filmes traziam ideias inovadoras e originais. Com isso, quero dizer que a premissa dos filmes era algo nunca visto antes, como por exemplo, um rato que possui talento para cozinhar precisa encarar desafios de uma cozinha usando um humano como disfarce. Eu, particularmente, não gosto de generalizar, então vou dar um único exemplo de uma premissa da Pixar atual que não me agrada muito. No filme Red, Crescer é uma Fera, tem uma garotinha chamada Mei Lee, que quando fica animada, ela se transforma em um urso vermelho gigante. E ponto final. Essa é a premissa do filme. Embora ela não seja genérica,
ela me parece meio fraca. Ela por si só não é um gancho que me convence a assistir o filme, assim como a premissa de Ratatouille. Não só isso, a Pixar dos dias de hoje parece estar agradando apenas o público infantil. Os desenhos animados atraem muitas crianças por conta da sua estética colorida e fofa. Logo, mesmo os filmes com ideias fracas como Red vão ter um pequeno público que ainda consome esse conteúdo, mas o público mais velho acaba sendo esquecido. No fim das contas, os filmes originais recentes da Pixar estão sendo ultrapassados pela Sony porque eu e você crescemos. Quando eu disse que a culpa da destruição da Pixar era sua, eu tava me incluindo nisso, e na verdade eu tava querendo dizer justamente que nós estamos velhos demais para se agradar com o simples da Pixar. Se você nasceu entre um pouco antes de 2000 ou mais ou menos nessa época mesmo, você acompanhou a era de ouro da Pixar e vai concordar comigo. Nós queremos ver filmes maduros o suficiente para que a mensagem seja transmitida tanto para as crianças quanto para um público mais crescido. Nós queremos inovação, porque isso é exatamente o que pode combater uma franquia saturada. E quando a Pixar para de oferecer tudo aquilo que nós gostávamos, ela acaba abrindo espaço para que outro estúdio tome o trono que um dia foi dela. E esse estúdio é a Sony Pictures Animation. A Sony, em 2018, conseguiu acompanhar o crescimento do público lançando uma animação que ditou a sua nova identidade: Homem-Aranha no Aranhaverso. O filme trouxe uma inovação visual misturando 2D com 3D, usando o conceito de animação híbrida de forma nunca vista antes. Além disso, a tecnologia foi usada de forma criativa, rodando o filme a 12 quadros por segundo, que seria diferente do habitual, o que fazia o público se lembrar de páginas de quadrinhos. Esse estilo rapidamente caiu no gosto dos fãs. A Sony, depois de ter cometido erros e acertos, ela aprendeu a entender a vontade de seus espectadores. Em 2021, a Sony mostrou que não tinha acertado no visual de Aranhaverso por acaso. Ela pegou tudo que tinha aprendido com o Homem-Aranha e elevou para outro nível em A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas. Esse filme foi praticamente um manifesto de criatividade. Foi mistura de estilos, animação exagerada, piadas visuais em cima de piadas, composição de cena caótica, carismática e super autoral. E o mais interessante, ele não era um filme pensado só para crianças. Ele era um filme sobre família, sobre geração digital, sobre relação com tecnologia, sobre criatividade e tudo isso com uma estética que parecia um vídeo editado por um adolescente. Uma jogada arriscada, mas foi exatamente esse risco que lembrou a galera da era de ouro da própria Pixar, quando a Pixar também tinha coragem de arriscar. E aí vem 2023, Homem-Aranha através do Aranhaverso estreia e vira mais um sucesso. E mais importante, todo mundo percebeu que a Sony estava criando tendência enquanto a Pixar estava seguindo fórmulas. E como se não bastasse, a Sony ainda resolveu provar que a inovação não era apenas coisa de Aranhaverso. Em 23 de agosto de 2025, o estúdio lança As Guerreiras do K-Pop, em parceria com a Netflix, e mais uma vez acerta em cheio. Premissa original, mundo visualmente insano, animação estilizada e identidade própria. Enquanto a Pixar tenta recuperar o brilho que tinha no passado, a Sony está em ascensão, ganhando espaço não só pela técnica, mas porque entendeu que o público mudou. A gente cresceu, a gente quer ver coisas novas e ser surpreendido. E hoje quem tá entregando isso é o estúdio da Sony. E aí, mano, o que achou do vídeo? Eu espero que você tenha gostado. Se puder, deixa um like e se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. Deixa um comentário para eu saber a sua opinião sobre essa troca de líderes do mercado da animação. No demais é isso. Eu te vejo na próxima. Tchau!